Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais uma live do Mardê Social. Eu sou Débora Ferreira e eu te ensino a captar R$ 5.000 na sua ONG de forma íntegra, com a confiança de patrocinadores recorrentes. E vamos começar a nossa live de hoje com o tema: como captar recursos para a ONG tendo uma gestão que não me permite fazer nada. Pessoal, complicado isso, mas vamos falar sobre isso hoje. Então, muitas ONGs, né, muitos alunos, algumas pessoas na internet estão me falando sobre isso e falando como é difícil esta questão de captar recurso se a gestão não permite. Só que isso faz grandes problemas, não causa, né, grandes problemas na ONG, como não crescer, não ter mais recurso e assim por diante. E aí vem a questão: essa falta de autonomia, esse medo de inovar e até mesmo essas regras rígidas que dependem de ações, será que elas vão fazer diferença? Será realmente que elas vão atrair doadores? Será que ela vai fazer com que sua ONG cresça? Essa é a questão. Então, vamos falar sobre isto aqui hoje, nesta live, e como quebrar essas barreiras aí para captar R$ 5.000 por mês de forma recorrente na sua ONG, sem precisar quebrar regras, sem querer passar por cima de ninguém e sem criar esse conflito com a sua diretoria. Legal? E essa é a principal coisa assim, que eu gosto de falar para vocês dessa conclusão, desse desafio, é que muitas pessoas ficam: Débora, não posso fazer nada. E é bom entender, gente, que você não vai poder fazer nada sem inovação. A gente está num pleno século XXI, a gente tem aí a tecnologia ao nosso favor, e se você não se juntar a ela, vai prejudicar a sua organização. Então, tudo que você precisa realmente de estar fazendo alguma coisa na sua organização não é passar por cima da sua gestão, tá? Não é você falar que, nossa, nada cresce, por isso isso tá uma porcaria. Não chega a ser esse nível, tá? A gente tem que entender o que dá para fazer sem a gente precisar brigar com as pessoas e o que a gente pode fazer em questão a essa autonomia, já que você está ali no projeto, tendo um cargo, tendo uma função que você tem que fazer, tem que tomar atitudes sem depender da galera de cima, tá? E também, muitas pessoas ainda ficam nessa dúvida de como que as coisas têm que ser, é porque as pequenas ONGs, elas não conseguem recursos fixos. E aí vem a questão: pequenas ONGs, elas podem sim ter recursos fixos, elas podem sim ter doadores recorrentes, mas ela precisa de uma estrutura. E a gente tem que pensar também nessa gestão que a gente tem, que não deixa a gente fazer as coisas acontecer. E por último ponto aqui, que a gente tem que entender aqui, tirar essas dúvidas, gente, não vai sair a palavra não. Sabe que o negócio aqui é brabo, né? Tirar essas dúvidas, esse estigma, né? Essas questões que fazem com que você não tenha recurso na sua ONG, é também falar sobre a questão de que você precisa realmente ter um time. Eu não consigo captar sozinha, eu preciso ter um time. A captação de recursos no meu projeto não acontece porque normalmente eu sou eu, equipe. E aí vem a questão: a maioria das estratégias que eu apresento aqui dentro do meu método e também que eu falo aqui nas redes sociais, você não precisa ter muita gente junto com você. Você pode fazer as coisas se você for uma pessoa organizada. E claro que hoje a gente vai falar dessa questão da gestão, que prejudica muito você não dar passos maiores e não conseguir recursos dentro da sua organização. Mas só para você entender que você também não precisa ter uma equipe de 20 pessoas, porque eu já tive projetos que tinham uma equipe grande para fazer um monte de coisa e nada era feito, porque era muita gente querendo mandar, muita gente querendo opinar, e no final das contas as coisas não aconteciam. Então, a gente não precisa ter um monte de gente. A gente pode ter uma equipe reduzida, ou muitas das vezes nem ter uma equipe neste momento. Mas sim ter o trabalho de uma única pessoa, que pode ser você sim, mas organizada. Porque eu gosto de lembrar que captação de recursos, gente, ela tem que trabalhar paralelo, que é paralelo juntinho ali, né, com o que a gente quer fazer no nosso objetivo fim, que é melhorar a vida das pessoas, que é transformar a vida das pessoas, que é resolver ou minimizar um problema social. A gente não pode esquecer da captação de recursos só pensar na hora que a gente está acabando no pescoço. Então, ela tem que estar caminhando junto para que a gente possa fazer o nosso projeto acontecer. Até porque, dentro do nosso estatuto, ele pergunta: se você quer fazer o seu projeto acontecer, como que você vai fazer com que ele tenha
esse crescimento ou com que ele faça essas coisas acontecer. Se pergunta, se você quer resolver um problema social, como você vai resolver esse problema social? Você vai fazer como? Precisa de luz, água, telefone? Como você vai conseguir recurso para fazer isso tudo acontecer? Então, em meias palavras, entre linhas, acontece esse tipo de coisa. Então, por que a gente esquece e quer resolver o problema sem pensar no como tem que resolver esse problema? Que tem a ver com nem a captação de recursos, que são pessoas, que são produtos, que são serviços e assim por diante, tá? E eu pergunto para você, nesse exato momento, que está aqui junto comigo, quem aqui já tentou captar recurso e esbarrou na burocracia da sua gestão? E isso que a gente está falando na live de hoje. Quem aqui já tentou captar e a pessoa falou, não vai captar assim. Não, desse jeito não funciona. Isso na minha época, quem já escutou isso? Então coloca aqui no chat. E claro, quem já conseguiu algum doador recorrente, porque a gente fala aqui de doador patrocinador recorrente. E claro, qual foi a sua experiência de conseguir o seu primeiro ou conseguir já pessoas doando recorrente para o seu projeto? Porque, como eu disse, a gente vai falar sobre nossas lives aqui, né? Estamos falando de como conseguir doadores recorrentes e como que a gente vai conseguir isso. E um dos nossos obstáculos hoje é a nossa gestão, que muitas das vezes não deixa a gente fazer nada. E por isso que a gente não tem recurso dentro do projeto social. Tá bom? E aí vem a questão, por que captar recursos, tá, recorrente é importante? Tá? E por que é a melhor saída? E quando eu falo a melhor saída, eu estou dizendo para você aqui, por que eu não tenho que só captar digitais? Por que eu não posso só captar de emenda parlamentar? Por que eu não posso só captar do governo? Por que eu não posso só captar de lei de incentivo? Por que eu tenho que ter uma captação de doadores recorrentes? E esses doadores recorrentes podem ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. Por que eu tenho que ter esses doadores recorrentes dentro da minha organização? E aí, o primeiro ponto aqui que eu quero falar para vocês, que é importante ter pessoas doando recorrente ou empresas doando recorrentemente para o teu projeto social, é a questão da previsão. Ih, gente, o negócio não sai. Hoje eu tô que tô. É a questão da gente realmente saber sobre a nossa questão. A gente tem uma previsão financeira. E o que é essa previsão financeira, Débora? Eu estou dizendo para você que quando eu tenho um doador recorrente, ou melhor, quando eu tenho doadores recorrentes dentro da organização, eu sei quanto que eu tenho de recurso oficialmente dentro da minha organização. Opa, Débora, como assim? Como eu gosto de dizer para vocês, se eu tenho, sei lá, 100 pessoas doando para o meu projeto social, e dentro do meu projeto social eu tenho uma média, porque sempre a gente vai ter uma média, vou sempre falar para você tirar uma média. Por que uma média? Porque nem sempre as pessoas vão doar para o teu projeto. Opa, Débora, não é um doador recorrente? É, gente. Mas a gente tem que saber que não é uma mensalidade de um curso, não é a mensalidade, ou melhor, o aluguel da sua casa, não é a mensalidade da escola do seu filho. Doação a pessoa dá de bom grado, mas ela pode parar em qualquer momento. Ninguém vai expulsar, ninguém vai botar o nome dela no SPC Serasa. Então, assim, a questão da doação é uma coisa que a gente tem que estar sempre trabalhando com o doador. Sempre mostrando para ele alguma coisa, sempre mostrando para ele o valor dessa doação. Então, eu preciso ter um relacionamento duradouro com essa pessoa. E ela tem que ter certeza de que o recurso dela está sendo realmente aplicado da melhor forma possível. Então, eu não posso simplesmente fazer com que os meus doadores recorrentes eles tenham a obrigação de mandar recurso para mim mensalmente. Eles têm que ter o compromisso, mas não obrigação. Igual quando eles passam, vai fazer uma faculdade, vai pagar o plano de saúde, vai pagar o aluguel da sua casa, porque aí ele tem um compromisso e uma responsabilidade. Assim como com a gente, ele tem um compromisso, mas não quer dizer que ele tem que ter uma responsabilidade da gente ter aquela questão de, se você não fizer, vai sofrer consequência. Não existe isso numa doação. Só para vocês entenderem aqui o contexto. Então, quando eu falo deste contexto, estou dizendo que vocês têm que ter uma média. Porque, por exemplo, se você tem 100 pessoas doando para o seu projeto social, eu tenho que entender que 100 pessoas me doarem certinho, bonitinho, eu tenho 5 mil reais. Porém, todavia, não é o que acontece realmente. Eu tenho certo, nesses anos todos, que eu tenho essas 100 pessoas, esses períodos aí, essas questões, eu entendo que nessas 100 pessoas, que se elas me doassem bonitinho, eu teria 5 mil reais. Mas uma média que a gente fez aqui, a gente consegue uma média de 3.800. Então, assim, tem gente que às vezes doa, né, bonitinho, tá lá, certinho. 3.800 é certo, que a gente tem certo, pessoas doando lá, bonitinho, todos os meses, no dia certo. Porém, todavia, um mês eu tenho 3.800, no outro mês eu tenho 4.200, 4.800. Já teve meses no projeto que a gente já chegou a quase 7 mil reais. Por quê? Porque as pessoas esqueceram de doar e a gente entrou em contato para cobrar.
Então, mas eu sei que 3.800 é certo de ter no meu projeto. Então, eu faço esta média. Que se fosse verdade verdadeira, eu teria 5. Mas eu sei como não é assim, então eu faço uma média de que 3.800 é certo de eu ter. Então, se eu tenho certeza de que 3.800 eu tenho, eu estou dizendo para você o quê? Que eu posso me planejar em cima desses 3.800. Então, eu tenho uma previsão financeira. Entendeu a ideia? Por quê? Porque eu sei que 3.800 vai entrar, eu posso pagar o aluguel, eu posso pagar a luz e eu posso pagar a água. Já cobra as despesas operacionais ali, legal. E que, na verdade, são as despesas básicas do projeto. Porque eu ainda tenho relação de funcionários, já tem alimentação, tem que ter limpeza, esse tipo de coisa, mas certo, que é para não fechar o projeto, eu tenho a questão de luz, água e a questão do aluguel. Legal? Então, tem uma previsão financeira. Eu sei que tenho certeza de ter 3.800 no projeto social. Pode vir mais? Pode, mas nunca veio menos. Segundo ponto aqui dessa importância de ter doadores recorrentes, de ter patrocinadores recorrentes para dentro de uma ONG, é a questão de menos esforço a longo prazo. O que é essa questão do menos esforço a longo prazo, Débora? O que você está dizendo com isso? Gente, é mais fácil manter doadores recorrentes do que buscar novos doadores. Então, assim, se eu tenho um relacionamento, se as pessoas entendem o que eu falo, como está acontecendo, as pessoas estão mais cientes de que eu posso estar fazendo aquilo que eu me pretendia fazer. Então, elas vão estar junto comigo fazendo as coisas. Então, elas vão estar ali, como eu posso dizer para vocês, doando para mim mensalmente de boa. Então, eu não vou ficar me preocupando em ter novas pessoas. Não vou ficar naquela coisa, eu preciso de dinheiro, ficar naquela seca de dinheiro, porque eu sei que eu tenho pessoas certas. E aí eu preciso simplesmente fazer com que essas pessoas certas que estão doando para o meu projeto permaneçam e eu vou atrás de novas pessoas. Entendeu? Mas eu tenho pessoas certas. E se eu continuar cativando, se eu continuar tendo esse relacionamento, elas vão continuar até sei lá quando. E eu não vou precisar fazer esforço de trazer novas. Claro que eu vou trazer sempre. Mas é aquela coisa, não vai ser aquela coisa de, vai ter 100 pessoas no mês que vem. Não, vai ter 2, vai ter 3, vai estar acrescentando ali, vai estar aumentando. Porém, todavia, se eu não perder 100, o que acontece? E isso vai ser mais difícil, tá? E o terceiro ponto aí, em questão a ter doadores recorrentes, é a questão de maior independência. Ou para Débora, como assim você está falando de maior independência? O que isso tem a ver? É a questão de realmente aqui, deixa eu só botar um negócio. A questão das pessoas entenderem de que forma. O que eu estou dizendo com isso aqui? A questão das pessoas acharem, né, que eu não dependo, eu dependo de uma certa doação. Vamos lá. Maior dependência. Se quebrar alguma coisa no meu projeto, eu tenho dinheiro. Entendeu a ideia? Se eu tiver que ter que fazer alguma ação no meu projeto, eu tenho dinheiro. Se aumentar a luz do meu projeto, eu tenho dinheiro. Então, esse é o contexto maior independência. Porque, por exemplo, se eu participo de um edital, o recurso que eu estou ganhando, ele está carimbado. Esse recurso vai ser para pagar o professor. Agora, se queimou o ar-condicionado, o problema é meu. Eu que me vire nos 30 para comprar um ar-condicionado não vai sair daquele edital, o qual eu já ganhei. Não pode sair daquele recurso, porque aquele recurso já está carimbado, que já está direcionado aquele valor para alguma coisa o qual eu já assumi. O meu compromisso foi para aquilo. Quando eu tenho recurso de doadores recorrentes, normalmente eles falam o quê? Esse recurso vai ser direcionado para as ações da ONG. E quais são as ações da ONG? Ter aula de música, ter aula de balé, e eu posso aplicar esse recurso em qualquer área, em qualquer necessidade que eu tiver para fazer o projeto acontecer. Legal? Então, tem 3 pontos fundamentais para você ter doadores recorrentes dentro do seu projeto social. Ok? Poxa, Débora, acho tudo muito lindo que você está falando, acho maravilhoso você falar isso. Tudo é muito fácil na teoria, mas a prática é tão difícil. É tão complicado fazer essas coisas. Nossa, a gente vai falar em primeiro ponto aqui, que eu vou falar, né? Que as pessoas sempre falam, nossa, é tudo tão lindo, mas a minha diretoria não aprova nada. A minha diretoria, eu falar para ela que eu vou atrás de recursos recorrentes, a primeira coisa que ela fala, tá maluca. Isso é muito difícil. Isso não vai rolar. Essa estratégia é complicada, isso vai demandar muito tempo, vocês vão ter que pesquisar muita coisa. Nossa, vamos só fazer bingo, bazar, brechó. Vamos lá tentar o edital. Vem falar com meus amigos, aquelas pessoas certas que eu conheço. Para que você vai atrás de pessoas doando recorrentemente? Então, vai ser sempre essas objeções de por que você vai atrás se eu tenho alguém para indicar.
se eu tenho um amigo para ajudar, se na minha época eu poderia, a gente fazia bingos e bazares e brechós e já estava dando certo a captação. Então, isso é um problema. E isso, gente, eu já entendo para você, eu já entendo que quando a pessoa chega para você, ela já argumenta milhões de coisas de que apaga, né? Te joga um balde de água fria, você não vai fazer mais nada. E eu sei como é isso. Então, como eu tô falando, é muito fácil falar e você chegar com essa resposta para mim e falar, pô, Débora, é difícil. Eu já tentei fazer várias coisas e eu sempre recebo esse balde de água fria, que não vai dar certo. Que o que a gente já faz já tá dando certo mesmo, a gente não tendo recurso dentro do projeto social, mas a pessoa acha que se fizer uma coisa diferente vai ficar pior do que já estava. Eu sei como é que é, mas isso vai ser resolvido hoje nessa live. Então, espera até o final, porque eu trouxe um passo a passo de como você vai falar aí, como você vai tratar essa captação, não precisando passar por cima de ninguém da sua gestão, mas sim fazendo da forma correta. Legal? Segundo ponto aqui nessa questão de Débora, não sei se vai dar certo para mim, isso é complicado, é a questão realmente da tecnologia. Débora, tecnologia, eu não consigo. E o que isso tem a ver em falar com pessoas recorrentemente? Além de que eu acho que utilizando a tecnologia até vai dar mais facilidade, mas eu não sei fazer esse tipo de coisa. Isso só vai me atrapalhar. Além de ser caro, tá, Débora? Além de ser caro, tem um custo para ter essas tecnologias. E aí eu falo para você, gente, tudo a gente investe nessa vida. Se você quer pessoas do ano recorrente para o seu projeto, você tem que enganjar e tem que ter um relacionamento com essas pessoas. Sim, você vai poder, sim, você vai precisar de uma ferramenta que possa ter esse diálogo mais rápido com a pessoa. E olha só, diálogo mais rápido. Isso quer dizer o quê? Que essa rapidez, dessa flexibilidade vai fazer com que você tenha mais tempo para fazer outras coisas. Isso é uma sacada que você tem que ter. Poxa, eu posso pagar um valorzinho, porém, todavia, eu vou fazer a coisa com mais intenção e vai ser mais rápido do que eu fazer de um modo tradicional, esquisito lá, falar, botar nome diferente, papapá, escrever, modificar. Se eu tiver uma tecnologia, eu posso fazer mais rápido. E isso vai fazer com que eu faça outras ações na ONG para tentar captar. Então, só para você ter noção. Então, assim, não tem essa ideia de que tecnologia é caro, nossa, não vai dar para fazer essa questão de doadores recorrentes. Não vem com essa ideia. Como eu disse, vai realmente fazer com que o teu trabalho diminua essa carga, né, esse peso, tanto de tempo como de trabalho, se você tiver uma tecnologia. Segundo ponto aqui, nem toda tecnologia precisa ser cara. Você tem hoje realmente ferramentas gratuitas e baratas que vão te ajudar a ter essa facilidade nesse processo de captação de recursos recorrentes. Então, mais uma vez, coloque na sua cabeça que não são gastos, são investimentos que você está fazendo e que vai ter retorno super positivo para a sua organização e para você, tá? Só para a gente entender um pouquinho aqui e tirar essa tua ideia de que não dá para fazer, tá bom? Tá bom, Débora, estou entendendo. Então, como eu disse para você, essa ideia de não ter tecnologia, essa ideia de você sempre ficar achando que não dá por causa da minha diretoria, esse tipo de coisa, eu quero colocar para vocês alguns pontos aqui de consequências de que se continuar acontecendo o que está acontecendo hoje dentro do seu projeto social, tá? Vai ficar pior. Então, consequências de você não captar na sua ONG por causa da gestão que não te permite fazer nada. Primeiro ponto aqui, essa dificuldade na captação de recursos. Então, assim, se a gestão ela não for flexível, ok? Se ela não te der a possibilidade de fazer as coisas, de buscar editais, de buscar doadores, de buscar novas formas de captar recursos na sua ONG, vai ficar pior do que já está. Se você não está mal captando da forma tradicional ou da forma que você está captando hoje, infelizmente, você vai ter que criar novas estratégias. E se a tua diretoria não quer que você crie novas estratégias, não quer que você seja mais autônomo, mais independente, esse tipo de coisa, fica complicado. Então, essa complicação vai fazer com que os apoiadores desistam de investir na sua ONG. Então, assim, e quando eu falo apoiadores, quando eu falo patrocinadores, eu estou falando tanto de pessoas físicas como de empresas. Porque se a empresa chegar e ver que a diretoria está te vetando, ela vai ficar para trás. Eu estou falando para trás, estou falando do teu projeto, ele vai ficar para trás. A pessoa vai falar, cara, eu não vou ficar. Exemplo que eu vou te dar aqui, se uma empresa oferecer um patrocínio para você, tá? E ela exigir um relatório, o que eu falo muito com os meus alunos aqui, e estou falando para você também aqui nas redes sociais. Todo projeto tem que estar documentado. E esse documentado é relatórios mesmo. Esses relatórios de atividades, esses planos de ação para o projeto,
projetos prontos para que você queira colocar alguma coisa em prática, ou projetos já estão em prática no seu projeto, então você tem que ter documentos. Tem que estar tudo, não precisa estar digitalizado, nada disso não, mas você tem que ter por escrito. Não precisa ser à mão, mas um projeto. Uma coisa que entenda, que fale sobre a sua organização. Então, é importante que você tenha isso. Eu sei que muitos projetos hoje não têm. E isso afeta a sua captação. Porque se uma empresa ou se uma pessoa chegar e te falar, olha, eu quero que você me dê um relatório, eu quero que você fale um pouco sobre o seu impacto e como você está querendo melhorar ou como você quer ampliar e como você vai continuar fazendo esse trabalho, e você simplesmente ter tudo na sua cabecinha, a pessoa vai olhar para sua cara e falar assim, opa, é muito bom estar na sua cabeça, mas eu quero comprovar, quero realmente ver se o que está na tua cabeça é palpável no sentido de que é verdade. Porque na cabeça da gente tem uma imaginação fértil. Mais uma vez, a gente trabalha com o coração e a gente acredita que as coisas vão dar super certo. Mas o doador, o patrocinador, que é assim que eu vou colocar ele, porque ele patrocina, o patrocinador, tanto pessoa física como pessoa jurídica, ele trabalha com a razão. Ele quer ter certeza que o valor que ele vai estar dando, ou o produto, ou o serviço que ele vai estar doando para a organização, realmente vai ser bem aplicado. Então, ele precisa de comprovação, mesmo que seja por escrito, do teu imaginário, no sentido do teu sonho, que aquele teu sonho, ele realmente ele é viável. E se a pessoa não vê essa coisa viável, ele não vai doar para você. Então, tome muito cuidado aqui. Porque se você tiver uma gestão que hoje te deixa para trás, não deixa você agir, não deixa você ter relatório, não deixa você ter as coisas documentadas, na hora que chegar a oportunidade, ela vai passar. E ela vai passar o quê? Ela vai passar e essa oportunidade vai para outra organização. E bom que essa pessoa ou essa empresa está querendo contribuir para uma organização, mas ela podia doar para você se você não tivesse uma gestão que está aí colocando a bolinha, tá? Aquela bola de peso que os presidiários usavam antigamente, que ficava no pé. Então, se você está tendo essa bolinha hoje, de que você não conseguiu fazer as coisas direito no teu projeto por causa da sua gestão, que é essa bolinha, cara, o projeto não vai crescer. Não vai crescer e não vai aparecer. E a culpa, entenda você, não é sua. É sim da gestão que está fazendo isso acontecer. Porque se você não tem autonomia, quem está prejudicando é ela. Segundo ponto aqui que a gente pode pensar nessa questão é a dificuldade de parceria, gente. Como assim dificuldade de parceria? Gente, a gente tem que criar novos parceiros, a gente tem que ter novos parceiros dentro da organização. Então, se empresas, governo, outras ONGs buscar a sua organização, eles querem coisas que ágeis, rápidas. Ó, e eu falo assim, como assim? Gente, eu fico muito falando sobre a questão de doação. A pessoa fala assim, não tem que ter carnê. Gente, em pleno século XXI, a internet está conectando você com bilhões de pessoas. Se você não consegue fazer o carnezinho com quem está do teu lado, na tua rua, tu realmente vai fazer carnezinho com quem está na internet? Não vai, meu amor. Você tem que ter o quê? Estratégias mais inteligentes. E essas estratégias mais inteligentes é você mostrar para as pessoas as possibilidades que elas têm como doar o teu projeto social. Além de ter essa facilidade de doar para o teu projeto social, você tem que mostrar o impacto que você está causando. Mais uma vez, eu só vou dar o meu dinheiro para uma organização que está impactando. Além de estar impactando, que me seja fácil para que haja essa doação. Então, você precisa o quê? Permitir essa inovação. Você precisa permitir que a tecnologia entre no seu projeto social. Porque se você não permitir, vai ter uma organização que permite. E a doação vai para ela. E como eu disse, a gente está tentando melhorar o mundo. Se for uma doação para outro lugar, ótimo. Mas poderia vir para mim, porque eu também estou fazendo a diferença. Mas você está perdendo por quê? Porque você não inova e porque a sua diretoria não está te permitindo fazer isso. Terceiro ponto aqui, em relação a isso, né, de que você deve estar aí se ferrando de verde e amarelo em relação a não ter essa gestão que não te permite fazer nada, é a questão de visibilidade e engajamento com a comunidade. Como assim, gente? Eu preciso me comunicar, eu preciso mostrar a organização isto. E se eu não faço isso, se eu evito, mais uma vez, a organização, eu estar nesse mundo digital, que é ter redes sociais, que é mostrar vídeo, que é ter o story, esse tipo de coisa, as pessoas não vão me ver. E se o público não me vê, se eles não têm interesse no meu projeto social, eles não vão apoiar o meu projeto social.
eles vão apoiar uma outra causa ou até causa parecida com o meu projeto social. Só que a questão, ele não vai apoiar o meu projeto social. Então, é aquela ideia que eu sempre falo para as pessoas: quem é visto é lembrado. Se você não está sendo vista hoje, filho, não vai ter recurso no teu projeto social. Então, você precisa ter uma boa comunicação. Você precisa falar com as pessoas sobre o seu projeto social. E, mais uma vez, você precisa criar campanhas de arrecadação no Instagram, no Facebook, você tem que mandar vídeo para as pessoas no WhatsApp, você tem que sair do método tradicional e começar a alcançar novos rumos. Porque você precisa disso. Porque, primeiro ponto, como eu disse, o digital, o mundo das redes sociais, te conecta com mais de 6 bilhões de pessoas. Olha onde está indo essa extensão desse público que pode doar para você. Enquanto você se fechar e acreditar que está aqui na minha comunidade, está tudo aqui, as pessoas vão me ajudar, que pode estar acontecendo, ótimo. Mas mais uma que te doam não vão fazer com que a tua organização amplie e impacte mais. Está doando hoje? Que bom que permaneça assim. Mas se você quer ajudar mais pessoas, se você quer ter uma organização com mais qualidade, com mais profissionalismo, você vai precisar de recurso. Se você não for atrás de novos recursos, como que o teu projeto vai crescer? Como que ele vai impactar mais vidas? E as redes sociais, né, é uma possibilidade disso acontecer mais rápido. Ok, Débora, estou gostando, estou entendendo, mas a minha pergunta para você hoje aqui, que tem tudo a ver, como que eu vou captar se a minha gestão não me permite fazer? Aí vem a sacada. Sabe como você vai fazer? Como você vai falar para a tua diretoria, para a tua gestão, que você precisa captar, que você precisa ter autonomia, que você precisa ser mais independente, que você precisa estar no mundo digital? Vai ser aqui agora. Vamos embora, vamos começar a falar sobre esses passo a passo. Primeiro, gente, é mostrar essa falta de autonomia e o quanto isso prejudica a organização, tá? Como assim, Débora? Como eu disse, a gente tem que falar o que está acontecendo. Simplesmente falar, eu não estou captando, você não me permite, é falar da boca para fora. Mas se você fala com intenção, colocando provas, fica mais fácil. Então, essa é a questão, saber falar. Então, o primeiro ponto, mostre que a falta de autonomia prejudica a ONG. Muitas das vezes a diretoria fala que não pode, isso é muito difícil, eu que mando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que você vai falar? Olha só, minha querida, olha só, meu querido, claro que não é desse jeito, não, tá, gente? Você vai mostrar dados, tá? Você vai falar para o professor, olha só, se a gente tivesse uma captação maior nas redes sociais, se a gente tivesse a questão de eu poder fazer as coisas, participar dos editais, ver se é possível, mostrar que a gente pode fazer isso aqui, seria mais fácil. E aí você vai mostrar, olha só, na última vez a gente quis participar de um edital que era maravilhoso. Eu fiz o projeto, mandei para vocês, vocês falaram, não, legal, vou revisar. Mas aí, com a grande demanda do projeto, ficou naquela coisa, vou revisar. Aí eu falei de novo, vocês falaram, vou dar uma olhadinha, que não sei o que lá. Aconteceu o quê? Que quando vocês foram revisar, quase um mês depois, já tinha passado o prazo. Então, se eu já tivesse feito o negócio e passasse para uma outra pessoa que também estaria responsável junto comigo, a gente já tinha feito as coisas. Mas não, vocês querem ver tudo, vocês querem resolver tudo e no final das contas vocês não resolvem nada. E quando vocês querem resolver, já passou. A oportunidade passa, gente, a jato, não é a galope, é a jato. E se vocês não permitem que a gente faça o nosso trabalho ou que a gente melhore o trabalho de vocês, para que a gente está aqui? Existe essa conversa. E como eu disse, provas. Eu mandei, falei, e um mês depois que você respondeu. Eu tenho muita coisa para fazer, então delega. Deixa a gente fazer as coisas. Porque a gente está fazendo porque a gente gosta daqui. Segundo ponto aqui, propõe um sistema de aprovação mais simples. O que é um sistema de aprovação mais simples? Gente, não precisa passar para a diretoria. Entendeu? Tem que ser uma coisa mais rápido. Como eu disse, tem alguém ali junto contigo que vai estar junto com você e que já vai fazer as coisas. Então, assim, criar, tá, um processo. O que é um processo? Eu sempre falo isso, tem um processo. O processo é você desenhar o passo a passo de como tem que ser as coisas. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma ação, tá? A gente tem uma captação de recursos no projeto, a gente tem que participar de um edital. A gente tem que participar de um edital, ok? Que ele seja se for até 20 mil, a gente pode fazer à vontade. Se for mais de 20 mil, a gente tem que falar com a diretoria. A gente vai fazer um evento.
Se o evento chegar um investimento, né, que todo evento precisa de um investimento, tanto assim investimento para evento como para campanha, existe um investimento, você vai falar, olha, para a gente fazer uma campanha ou para a gente fazer um evento, a gente tem que ter tanto de investimento. Então, por exemplo, para fazer uma campanha, a gente vai utilizar, sei lá, até R$ 200 ou R$ 300, uma campanha tipo de Páscoa, de Natal, Dia das Crianças, então a gente vai fazer uma coisa assim que até R$ 200. Se passar disso, a gente tem que falar com a diretoria. A gente vai fazer um evento. Dependendo dos eventos, a gente pode investir até R$ 1.000. Mais de R$ 1.000 a gente não pode participar. A gente tem que falar com a diretoria para ela dar permissão. E aí, de repente, fica mais fácil esse processo. Porque aí não vai ser só você como captador, mas vai ter uma comissão por trás. Um pequeno grupo de pessoas que vai poder resolver sem a diretoria, sem a gestão. Mas, como eu disse, esse pequeno grupo responde, né, para a diretoria, para a direção, para os gestores. Mas eles também têm autonomia de falar, não, a gente realmente, junto aqui, a gente viu que era uma possibilidade para captar recursos, como a gente já tinha anunciado que era a partir de até R$ 1.000 poderia fazer um evento, a gente viu que é viável, a gente permitiu. Aí depois vocês passam para a diretoria, ó, foi assim, 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 a gente tinha que ter esse poder, foi, acabou. Sacou a ideia? Fica mais fácil. E por último, gente, ganha a confiança da gestão em pequenos projetos. Opa, Débora, como assim? Como eu acabei de falar, se você vai fazer um projeto, se você vai participar de alguma ação, algum tipo de coisa, faça uma coisa pequena. Que aí você vai comprovar para aquela gestão que você pode ter autonomia de fazer as coisas. Então, por exemplo, que eu sempre falo para as pessoas, poxa, uma rifa, exemplo, uma rifa, tá? Uma rifa. Rifa. Gente, rifa é R$ 500. Eu falo muito com meus alunos aqui, gente, sem números, a R$ 5 é R$ 500. Se compra um prêmio, ou se você vai dar um prêmio, bota aí um prêmio de até R$ 100, porque você vai ter um investimento, então R$ 100, 500 você vai captar, vai pagar desses 500 e R$ 100 do prêmio, você vai ter aí um retorno de R$ 400. Então é pouquinho, mas é o meu primeiro passo. É o teu primeiro investimento aí para você mostrar que é capaz para uma coisa maior. Então, por exemplo, mostrei. Eu falei que eu ia fazer uma rifa, fiz a rifa sozinha, consegui fazer a captação. Eu, por exemplo, eu vou dar meu exemplo para vocês de muitas coisas que eu fazia, que eu não precisava de perguntas. E o que é de perguntas? Eu não precisava de autorização. Por exemplo, a gente conseguiu umas bonecas, e aí eu pedi, claro que eu pedi permissão, mas eu não pedi permissão, eu comuniquei. Né? Ó, pessoal, a gente ganhou várias bonecas aqui. Eu vi na internet que é possível a gente vender essas bonecas. Não dá para as famílias, porque são bonecas antigas. Então, a gente pode vender essas bonecas aqui através da OLX, através de site aqui de venda, e eu acho que a gente pode conseguir. Então, estou comunicando para vocês que essas bonecas chegaram, vai ter umas 3 caixas que vai ter na sala de atendimento, mas são essas bonecas que eu vou vender. Ponto! Comuniquei porque ia ficar as 3 caixas lá na sala de atendimento e o pessoal ia perguntar que caixas são aquelas. Então, eu comuniquei. E aí eles falaram, tá bom, vamos lá. No final das contas, eu consegui quase R$ 2.000 com essas bonecas, que eu fui vendendo as bonecas, mandando para as pessoas, foi para São Paulo, foi para não sei aonde, as bonecas. E aí, ganhamos uma captação. O que eu fiz? Na verdade, eu não gastei nada. Eu só falei para a pessoa, claro que eu tive meu trabalho, porque eu tive que botar tudo na caixa, enrolar, botar tudo bonitinho e botar no correio. Eu fiz todo esse trâmite, né? De colocar no correio, de mandar para a menina do financeiro para confirmar se a menina tinha pago, para botar no correio, entrar em contato com a garota por e-mail. Tive um trabalho que eu poderia estar fazendo outra coisa, mas o meu foco foi captar o recurso para o projeto social. Então, já que eu inventei, eu tenho que fazer o trabalho do começo ao fim. Exemplo que eu dou para vocês. Então, de repente, esse tipo de coisa vai fazer a diferença, porque aí eu comprovei, o pessoal falou, legal, ficou lá a caixa 1 mês e meio, mas pelo menos a gente teve um retorno de quase R$ 2.000. Ponto positivo para a Débora. Entendeu a ideia? Vocês podem fazer a mesma coisa. Eu vou fazer uma captação pequena e eu vou mostrar para minha presidente que eu sei fazer. Eu não preciso que ela fique me dando autorização para fazer tudo. Mas, como eu disse, captações pequenas. A gente fez aqui uma campanha, vamos fazer uma coisa assim. E, como eu falei, doadores recorrentes. Coisas menores, uma captação ali, uma captação lá, dá certo. Entendeu a ideia? Então, é isso que eu quero falar para vocês, que se vocês realmente querem fazer a diferença, faça desta forma. Porque aí vocês vão criar confiança do gestor ou da gestora de vocês e eles vai dar mais liberdade para vocês começarem a captar recursos de forma
de recursos menores. E como eu disse, a gente capta recursos menores e os grandes recursos a gente pede autorização, porque aí vai precisar de mais documentação, vai precisar de assinatura do presidente, esse tipo de coisa. Então, a gente começa a mostrar trabalho nos pequenos e depois a gente vai ganhando espaço. E essa é a nossa ideia aqui, de construir essa autonomia para você. Então, assim, como eu gosto de falar, em pequenos passos a gente chega longe. Mas são pequenos passos que, com cada vez que eu vou dizer para vocês, são pequenas vitórias. E essas pequenas vitórias vão cada vez mostrar para o gestor de vocês o quanto que vocês são capazes de fazer aquilo que vocês se propuseram a fazer. Legal? Comenta aqui sobre isso que a gente falou nessa live, se você vai colocar em prática tudo que eu te falei. E, claro, encaminha, envia, recomenda essa live para alguém que está aí com dificuldade de captar recursos por causa do seu gestor. Gratidão e até a próxima live. Tchau, tchau.